Amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos. Hoje, sexta-feira, 2 de junho de 2023, estamos na 8ª semana do Tempo Comum. O evangelho da nossa reflexão, o evangelho de Marcos, capítulo 11, versículos 11 a 26. O Senhor esteja com vocês, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Todos glória a vós, Senhor. Tendo sido aclamado pela multidão, Jesus entrou no templo em Jerusalém e observou tudo. Mas, como já era tarde, saiu para Betânia com os 12. No dia seguinte, quando saíam de Betânia, Jesus teve fome. De longe ele viu uma figueira coberta de folhas e foi até lá ver se encontrava algum fruto. Quando chegou perto, encontrou somente folhas, pois não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira: que ninguém mais coma de teus frutos. E os discípulos escutaram o que ele disse. Chegaram a Jerusalém. Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que vendiam e os que compravam no templo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos vendedores de pombas. Ele não deixava ninguém carregar nada através do templo. E ensinava o povo, dizendo: não está escrito: minha casa será chamada casa de oração para todos os povos? No entanto, vós fizeste dela uma toca de ladrões. Os sumos sacerdotes e os mestres da lei ouviram isso e começaram a procurar uma maneira de o matar. Mas tinham medo de Jesus, porque a multidão estava maravilhada com o ensinamento dele. Ao entardecer, Jesus e os discípulos saíram da cidade. Na manhã seguinte, quando passavam, Jesus e os discípulos viram a figueira que tinha secado até a raiz. Pedro lembrou-se e disse a Jesus: olha, mestre, a figueira que amaldiçoaste secou. Jesus lhes disse: tendes fé em Deus. Em verdade vos digo, se alguém disser a esta montanha: levanta-te e atira-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas acreditar que isso vai acontecer, assim acontecerá. Por isso vos digo, tudo o que pedirdes em oração, acreditai que já o recebestes, e assim será. Quando estiverdes rezando, perdoai tudo o que tiverdes contra alguém, para que vosso Pai, que está nos céus, também perdoe os vossos pecados. Amados irmãos e irmãs, são palavras da nossa salvação. Todos, glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, Jesus nos ensina hoje, quando estiverdes rezando, perdoai tudo o que tiverdes contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus também perdoe os vossos pecados. Vamos repetir? Quando estiverdes rezando, perdoai tudo o que tiverdes contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus também perdoe os vossos pecados. Compreendamos, amados irmãos, quando perdoamos, estamos transformando o que foi bom em sabedoria e o que foi ruim em experiência. Vejam, quando perdoamos, estamos transformando o que é bom em sabedoria e o que é ruim em experiência. Mas, infelizmente, amados irmãos e irmãs, quem não quer perdoar também não quer fazer melhor. Ou seja, a pessoa que não quer perdoar acabará repetindo os mesmos erros ou fazendo coisas ainda piores. Assim, os escribas e os fariseus, amados irmãos e irmãs, estavam tão preocupados em não pecar, que acabavam cometendo erros ainda maiores. Exemplo, a parábola do bom samaritano. Querendo amar a Deus sobre todas as coisas, lembra? O sacerdote saiu do templo, o levita saiu do templo, e querendo amar a Deus sobre todas as coisas,
infelizmente ele deixou de amar o próximo como a si mesmo, lembrando que ele deixou aquele homem que estava caído depois do assalto ali. Ele passou adiante, tanto o escriba como o fariseu. Ou seja, amados irmãos, né, ele deixou de amar o próximo, ou, como já dissemos, deixou de viver a misericórdia. Vem isso lá em Lucas, capítulo 7, versículos 30 a 37. E no evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, a figueira estéril, vejam, a figueira estéril é comparada ao templo, lugar de sacrifícios e de oferendas e de adornos votivos, muito bonitos em seus enfeites e nos rituais religiosos. Vejam, todo o templo era bonito, lindo até, né? Muito bonito nos enfeites e nos rituais, mas vazio de amor. E assim, amados irmãos e irmãs, que sejamos os primeiros a amar e perdoar, produzindo frutos de fidelidade, justiça e misericórdia. E não sejamos como a figueira, amados irmãos, né, do evangelho de hoje, que só tinha folhas, ou seja, era bonita por fora, mas não dava frutos, né? Ou seja, ela era muito frondosa, era muito bela, mas quando Jesus olhou, não tinha fruto nenhum. Ou seja, amados irmãos, que nós não permitamos que a nossa fé seja uma fé apenas de aparências. Ou seja, uma vez eu lembro que eu fiz essa comparação, que é como se fossem flores de plástico, né? Bonitas, mas sem vida. E assim é a nossa fé sem ser colocada em prática, né? Ela pode ser bonita, os rituais podem ser bonitos, mas se não for colocada em prática, infelizmente, ela está morta. Então, amados irmãos e irmãs, que desça sobre cada um de vós as bênçãos do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos um bom dia, compartilhe o nosso vídeo e se inscrevam no nosso canal.